registrando. Vamos a mais uma matéria. Senado aprova nova regra para a aposentadoria especial por periculosidade. Nós falamos ontem aqui que o Senado ia analisar a matéria e hoje trazemos a análise do Senado. O Senado aprovou, nesta quarta-feira, o projeto de lei complementar que regulamenta a aposentadoria especial por periculosidade. O texto da PL 245 de 2019, do senador Eduardo Braga, do MDB, estabelece critérios de acesso assegurados no regime geral da Previdência Social, o RGPS, expostos a agentes nocivos à saúde ou a risco pelo perigo iminente à profissão e resolve questão que ficou pendente desde a reforma da Previdência em 2019. A proposta, que recebeu o voto favorável de 66 senadores, nenhum voto contrário ou abstenção, segue para a Câmara dos Deputados. Para os filiados antes da reforma, são 3 possibilidades dentro da sistemática de pontos. A primeira é que a soma de idade e o tempo de contribuição de 66 pontos com 15 anos de efetiva exposição. A segunda é a soma de 76 pontos com 20 anos de efetiva exposição. E a terceira é a soma de 86 pontos com 25 anos de efetiva exposição. Isso para quem já estava no regime antes da reforma. Para os filiados depois da reforma, não há um sistema de pontos, mas regras de idade mínima. A primeira é de 55 anos de idade com 15 anos de exposição efetiva. A segunda é de 58 anos de idade, com 20 anos de exposição efetiva. E a terceira, de 60 anos de idade, com 25 anos de efetiva exposição. A matéria estabelece a obrigatoriedade da empresa na readaptação desses profissionais com estabilidade no emprego após o tempo máximo de exposição a agentes nocivos. O texto também prevê uma multa para empresas que não mantiverem registros das atividades atualizadas. A fonte é a Agência Senado. Não, isso aí, Márcio, é o que a gente chama de regra de transição, tá? São as pessoas que eram filiadas antes da vigência da reforma da Previdência. Então, tem regra de transição, que é a soma de pontos, idade mais tempo de atuação. No caso da periculosidade, ele é um pouquinho... ele reduz o tempo de atuação, soma o risco de exposição ao agente nocivo, aí você tem lá graus de exposição, médio, baixo e alto risco, se não me engano, e soma com a idade, porque acaba se aposentando mais cedo. A gente chama de aposentadoria especial, sim, mas na verdade é uma aposentadoria porque, dependendo do agente, lógico, reduz o tempo de vida da pessoa. É um risco. E também tem aquela coisa que a pessoa confundem no termo jurídico, periculosidade com insalubridade. Né? A insalubridade é um dano que será causado com o tempo. Frentista. Ele fica ali com a bomba, o vapor da gasolina? Mas aí, o que eu queria falar? Olha a confusão de insalubridade com periculosidade. A periculosidade é perigo de risco iminente. O posto de gasolina pode explodir. E ele está ali e está respirando o vapor da gasolina. Então eu não sei como é que eles resolvem, se o cara quando se aposenta pela insalubridade ou pela periculosidade. Porque eu acho que ele se qualifica nos dois e tem uns critérios que eles são quase equivalentes. Provavelmente a lei deve permitir que ele escolha a melhor forma. A melhor forma. Então tá aí. Uma vitória para o trabalhador. Não é aquilo que almejavam. Não, e outra coisa aí que tinha, isso não tinha novidade, de que a empresa é obrigada a reabilitar a pessoa. Perfeito. Né? Passou os 15, 20 anos, se você não está na idade... Se aposenta, que depende muito do agente nocivo, né? Veja, o cara que trabalha com rede de tensão, ele trabalha nas alturas... E ainda... Entendeu? Ele se aposenta novo, né? De idade ele se aposenta novo. Mas é o seguinte, cara, é risco de morte todo dia, né? Todo dia. 10h33, vamos a mais uma matéria. Mais uma matéria. Então, bem dinâmico hoje. STF mantém condenação de mãe que roubou 4 pacotes de fralda. Cara, isso é... O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, negou aplicar o princípio da insignificância ao caso da mulher, mãe solteira de 3 filhos, condenada a 1 ano e 2 meses de reclusão pelo furto de 4 pacotes de fraldas avaliados em R$120, produtos que foram devolvidos. O crime ocorreu em 2017 em Montes Claros, Minas Gerais. O magistrado atendeu um pedido secundário da Defensoria Pública e autorizou que a mulher cumpra a pena em regime inicial aberto, quando o custodiado trabalha ou estuda durante o dia e é recolhido somente à noite e nos dias de folga. O despacho foi dado no bojo de habeas corpus impetrado contra a decisão do Supremo Tribunal de Justiça.
A Corte negou absolver a condenada sob o entendimento de que o princípio da insignificância não se aplicará a caso de reincidência. Antes, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais também negou reverter a condenação imposta em primeiro grau. Ao analisar o caso, Mendonça indicou que a jurisprudência do STF é de que a reincidência não afasta por si só a aplicação do princípio da insignificância. No entanto, pontuou que o STJ levou em consideração duas outras condenações de ré por crimes contra o patrimônio, o furto e receptação, ao manter a condenação. Neste contexto, o ministro entendeu que o valor dos bens que a condenada tentou furtar não é ínfimo, uma vez que o valor dos pacotes de fralda era de R$ 120, o equivalente a mais de 10% do salário mínimo vigente em agosto de 2017, que era de R$ 937, quando o crime ocorreu. Por outro lado, Mendonça ponderou que os bens não têm valor elevado e que a pena imposta à ré é inferior a 4 anos. Nessa linha, invocando a proporcionalidade, o ministro definiu o regime aberto para cumprimento da pena. Márcio, desculpa perguntar, mas quantos anos ela foi condenada? Eu acho que eu Volta perdi. lá, acho que foi condenado. Volta pra gente, Maria Clara, pra gente poder estar acompanhando. Foi condenado, mais uma, por favor? Mais uma. Acho que na primeira. Foi condenada a 1 ano e 2 meses de reclusão pelo furto de 4 pacotes de fralda. 1 ano e 2 meses de reclusão. Mas aí você vê, né? A questão da matéria, a gente precisa, antes de comentar, ter certeza do que está falando. Tudo bem, princípio da insignificância devido ao valor. Aí começa a colocar os critérios. Aí mais de 10% do salário mínimo. Opa, né? Pô, mas o produto tem um pacote de fralda. Pô, pegou pro filho. Mas aí tem a questão da reincidência, viu? Sim. Ela já tem outras 2 condenações por crime contra o patrimônio. Furto e acho que é apropriação indébita que falou aí. Talvez ela seja uma golpista reiterada. Talvez. Às vezes a gente ouve umas piadas de alguns amigos que aprontam, e no final ele cai por uma besteira. Né? Fala, pô, baguncei tanto na vida, e no final caí por causa de uma caneca. É a questão da reincidência. O fato é absurdo. É absurdo você imaginar que uma mãe é condenada por ter roubado 4 pacotes de fralda. Há 1 ano e 2 meses, né? 2017. 2017. Foi condenada a 1 ano e 2 meses. O furto aconteceu em 2017. Então, foi condenada agora, esse tempo todo. Ela está recorrendo, né? Tentando, defensoria pública e tal. Porque não tem... É quase que implícito que ela não tem condições de pagar um advogado, né? Agora... É de se pensar, bicho. Você vê, vamos você discutir vê como a sociedade nesse Então, cara, era isso que eu ia falar, bicho. Vamos discutir a sociedade. Como é que pode um caso desse chegar no STF? Vamos discutir a sociedade. Se nós observarmos a necessidade dessa pessoa, o que levou ela a ter essas atitudes? Porque nasceu em uma situação difícil, porque não teve estudo, porque não teve oportunidade de emprego, porque não teve isso, porque não teve uma oportunidade, não teve um apoio. Basicamente é simples, porque não teve o Estado presente. Isso. A falta do Estado em todos os momentos da vida dessa pessoa. Seja na infância, na adolescência. No processo de formação do caráter dela. No processo de formação do caráter, no processo de entendimento do que é uma constituição familiar, em toda uma situação em que o Estado não esteve presente. Sim. Então, lógico, a aplicabilidade da lei está sendo aplicada, né? Isso causa muitas vezes a indignação, fala, poxa, roubou o pacote de fralda, está sendo preso, fulano Beltrano teve uma situação pior e não aconteceu nada, ou então ainda está respondendo, ainda está em liberdade, pô, desviou isso, desviou aquilo. Isso que nós estamos vendo, essa diferença, na verdade, é uma situação. Mas a causa disto é uma só, a falta do Estado. Se o Estado for veemente contra a corrupção, o dinheiro vai sobrar para aplicação no desenvolvimento social e estrutura. Então, quando você parar e falar, não, corrupção é seu dinheiro público. E é assim, né? Lembra do crime de colarinho branco? Exato. Quando começaram a falar? Então, basicamente é isso. André. É isso. A pessoa rouba milhões, como o caso que você falou lá do ex-presidente, está recorrendo, que tem advogado e tal, não sei o quê. A outra rouba... No Supremo, né? No Supremo. Aí a outra... Aí você vê, cara, quando tentaram mudar uma questão da prisão em segunda instância,
teve um deputado, não lembro se foi um deputado ou foi um senador do Cidadania, o antigo PPS, que ele chegou a propor uma emenda na Constituição, que era você ia lá na competência do STF e você tirava a competência dele julgar processos que não começassem nele. Assim, não é que você limitava o STF, não é limitar o recurso. Você começava com a competência de baixo, né, porque você tem o direito dos graus até chegar nele, mas impedia que ele julgasse processos que começassem em segundo grau. Porque normalmente em segundo grau já são os casos de prisão em segunda instância e tal. E já tinha decisão em segunda instância que definia muitas coisas, né? Exatamente. Então você vê o STF decidindo sobre PL de censura, sobre graça do outro presidente, condenação por desvio de 29 milhões de reais denunciados pela Operação Lava Jato e condenação de uma mãe que roubou 4 pacotes de fralda de 120 reais. Pessoal, lógico que tem toda uma esfera jurídica, tem toda muito uma louco esfera isso. Dentro da legalidade, dentro da legislação. As leis, o código está sendo aplicado, a gente entende isso. Mas não dá para não se sentir uma certa... não dá para se sentir incomodado, né? Todo mundo vai Claro que dá para se sentir incomodado. E, lógico, poucos brasileiros, não é a maioria dos brasileiros, não são os 220 milhões que entendem de condições jurídicas, que entendem de legislação, que entendem da aplicabilidade das leis, tampouco de como funciona o sistema jurídico no país. Não são 220 milhões, a maioria não entende. E quando a gente observa será que dá para aplicar a palavra dicotomia? Será que dá para aplicar? Vamos colocar essa questão dos dois hemisférios, vou colocar assim, do Iapoque e do Chuí, que não vou nem usar. Vamos colocar essa condição de diferenciação dos dois pontos dentro de um mesmo país. Nós temos aqui um senador, um ex-presidente da República, e nós temos aqui uma senhora, mãe de família, que cometeu delitos, um cidadão que cometeu delitos, a lei está aí, e condenada. Você pode ver que a condenação dela será muito mais dura do que a condenação que eventualmente o senador vai ter. Isso dentro do que é colocado para o cidadão, isso causa uma indiferença, causa um sentimento aí, né, que se incomoda, né? E todo mundo se incomoda. E graças a Deus a internet está permitindo que a gente possa falar a respeito disso. Perfeito.